Quero começar sendo fiel com uma palavra que o pastor Osmar trouxe, porque eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar nessa manhã. Ele sentiu que esse é um momento, uma manhã para entregas. Entregas profundas do coração. Ele viu uma mão fechada, né? Assim fechadinha, como guardando alguma coisa. E essa coisa, ela começou a escorregar pela mão. Chegou uma hora que a mão não podia mais reter aquilo. E às vezes com a gente é a mesma coisa. O Senhor vai nos pedindo determinadas entregas. E quando a gente resiste, demora muito, parece, gente, que aquilo vai escapando pela mão. No final você não tem e perdeu a oportunidade de entregar. Então, abre o seu coração. Vamos ver o que essa ministração tem para o Senhor estar completando essa palavra no seu coração nessa manhã. Abra suas mãos, por favor. Feche os teus olhos, Pai. Nessa manhã nós somos tão agradecidos pela Tua casa, pela Tua presença, por Sua bondade. E te pedimos nessa manhã, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração e nos ajude, Senhor, a entender aquilo que o Senhor quer comunicar nessa manhã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Gente, quando essas pessoas vêm me apresentar, me dá até medo. Me dá 500 tipos de ciricutico diferentes naquele lugar. Eu falei assim, Jesus amado, me ajuda a entregar alguma coisa para esse povo. Eu quero falar com você, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas 7. E deixa lá, porque a gente vai ficar nesse texto. Lucas 7, 18. E esse é um capítulo que ele começa falando de milagres, coisas poderosas que Jesus fez naqueles dias. E eu quero só citar duas coisas. Ele cura o escravo de um oficial romano e ele também ressuscita o único filho de uma viúva. E eu fico imaginando se isso acontecesse aqui nessa manhã. Alguém morresse, um médico, dissesse morreu, e essa pessoa em seguida ressuscita. Quantos acham que ia dobrar o número de membros nessa igreja na próxima semana? E se alguém viesse enfermo, desenganado, e acontecesse a mesma coisa? Agora, e se acontecesse as duas coisas na mesma manhã? A gente ia ter que administrar um crescimento explosivo, porque isso ia atrair muitos curiosos. E foi mais ou menos isso que aconteceu no capítulo 7. Jesus tinha realizado isso e essa notícia se espalhou por toda parte. Os discípulos de João Batista ficaram sabendo e foram contar para ele que estava na prisão. Vamos lá para Lucas 18 e vamos ler o texto. Você pode me acompanhar aí na sua Bíblia ou aqui atrás. Diz assim, eu vou ler na NVT. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que estava acontecendo, o que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para te perguntar se o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, enfermidades, espíritos imundos e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a eles o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito deles para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso vocês procuravam um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. João é o homem ao
ao qual as Escrituras se referem quando dizem: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior do que João Batista, e, no entanto, até o menor no reino de Deus é maior do que ele. Coloca a mão no teu coração, diga: eu, o menor do reino. Senhor Jesus, traz graça à tua palavra nessa manhã. Eu te peço mais uma vez em nome de Jesus. Interessante que mesmo João, a gente está lendo o capítulo 7, e mesmo João tendo sido testemunha ocular, ele presenciou Lucas 3:23, 4 capítulos depois, ele está mandando fazer perguntas a Jesus porque ele se encontrou com dúvidas. Ele precisou se certificar se Jesus era mesmo o Filho de Deus, o libertador que Israel estava esperando, aquele que ele mesmo, João, havia batizado. Sabe, gente, eu quero começar, eu vou introduzir algumas ministrações pessoais na sua vida ao longo dessa palavra. Todos nós, em algum momento, vamos lidar com dúvidas. Todos nós passamos por isso, dúvidas que muitas vezes são legítimas e precisam ser respondidas. Agora, nós precisamos o lugar certo e a pessoa certa para obtermos as respostas certas. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele tem seus enviados com respostas prontas para todo tipo de perguntas e respostas de fato que a nossa carne gostaria de ouvir. Então nós precisamos encontrar as respostas no lugar certo, porque senão nós seríamos enganados como Eva foi enganada, por exemplo. Eu me lembro uma vez que uma pessoa pediu um atendimento comigo, eu fui atender, e quando ela entrou no meu escritório, ela falou assim: eu não quero que você fale nada de cura interior, eu não quero que você pregue para mim, eu quero que você me prove que essa coisa de Jesus, de igreja, isso não é uma furada. Falei: Jesus, misericórdia, quem sou eu para provar alguma coisa para alguém? E naquela manhã essa pessoa teve uma experiência tão incrível com Deus, que Jesus entregou as respostas que ela precisava. Repete comigo: Jesus tem as respostas que eu preciso. Agora, o que aconteceu em Lucas 3:21? O mesmo que aconteceu em Mateus 3:17, eu vou ler esse texto em Mateus porque ele é mais detalhado. Diz que Jesus saiu da Galileia, Mateus 3:13, a partir do 13. Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo e disse: eu aqui preciso ser batizado pelo Senhor, então por que você vem a mim? E Jesus respondeu: é necessário que seja assim, porque nós devemos fazer tudo o que Deus requer. E João então concordou em batizar Jesus. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele, e uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. João, ele esperava o cumprimento de uma palavra profética que ele tinha recebido, uma palavra que falava sobre a vinda do Messias, e naquele episódio, diante dele, ele vê o cumprimento daquela palavra. Mas enquanto esse dia não chegava, porque João, ele recebeu essa palavra profética muito antes daquele dia. E essa palavra profética, esse chamado, dava a João algumas tarefas. E entre elas era pregar uma mensagem de arrependimento e batizar os arrependidos. Então, no dia do batismo de Jesus, um momento super esperado, mas ao mesmo tempo inesperado, João então vai ver parte do cumprimento dessa promessa. Sabe, gente, eu creio, e essa é uma palavra para você, segura aí. Eu creio que nós estamos vivendo uma estação em que Deus vai surpreender aqueles que não se cansaram de esperar.
Aqueles que permaneceram na espera, que não desistiram, que foram encontrados fiéis, aqueles que não abandonaram o lugar da oração, porque o objeto da sua oração, a resposta não chega nunca. Deus vai surpreender aqueles que creram numa esperança quando não havia esperança. E deixa eu te fazer uma pergunta: quantos aqui têm orado por coisas que ainda não aconteceu e você entende que Deus te prometeu isso? Levanta a sua mão, bem alto, bem alto. Gente, dá uma olhada para o lado, olha para a igreja, continua com a mão levantada. Eu quero liberar uma palavra sobre vocês. Pai, nessa manhã, nós declaramos através da sua palavra que essa é uma estação de respostas. Essa é uma estação em que o Senhor vai responder orações, em que o Senhor vai operar milagres, em que o Senhor vai atender a angústia do aflito. Essa é uma estação que nós cremos de todo o coração que o Senhor vai nos surpreender. Repete comigo: e eu vou dar toda a glória ao Senhor Jesus. Dê um aplauso para Ele, porque Ele vai fazer isso nesses dias, na sua vida, na nossa vida. E eu creio nisso com todo o meu coração. Agora, não é interessante que Jesus parece que sempre Ele age, Ele atua, Ele responde no momento inesperado? E nem sempre, gente, a resposta vem do jeito que a gente queria, vem de uma maneira totalmente inesperada. E João, nessa espera inesperada, ele esperava, mas ele não esperava que fosse aquele dia, talvez. João vai contar um pouco mais daquele dia inesperado no batismo de João. Vamos lá agora para... Deixa o seu dedinho aí no Lucas 7, porque a gente vai voltar para ele. Vamos lá para João 1, Evangelho de João 29. João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que eu me referia quando eu disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Não fecha a sua Bíblia ainda, deixa abertinha aí. João esperava o cumprimento de uma palavra, de uma profecia. Ele receberia de alguma maneira o Messias. Ele seria impactado com aquela presença. E mesmo que ele não o conhecesse, ele o reconheceria naquele dia. E enquanto ele esperava, gente, eu quero que essa seja uma mensagem para o teu coração nessa manhã. João continuava fazendo o que Deus mandou ele fazer, cumprindo a tarefa que tinha sido designada pelo Pai. João continuou batizando e pregando todos os dias. Então, ouça aqui de novo: nunca se canse de fazer a obra de Deus. Nunca se canse de fazer o que Ele te chamou para fazer, e faça com alegria, faça com excelência. Sabe, gente, às vezes na correria da vida, nós precisamos cortar algumas coisas. Nunca corte o que tem valor eterno. Nunca corte o que te conecta com Deus. Nunca corte aquilo que você quer que os céus saibam que você valoriza acima de tudo. Eu trabalhei com jovens muitos anos da minha vida. E, gente, para não dizer todos, mas eu vou dizer 90 e muitos %, que precisaram dar um tempo por causa do ano do vestibular, porque a faculdade estava exigindo muito, porque agora ele conseguiu o estágio dos sonhos, ou porque então ele começou a carreira. Muitas dessas pessoas nunca conseguiram fazer um caminho de volta para servir. Sabe, gente, eu decidi, e eu não estou te pedindo para você fazer o que eu faço.
eu decidi dar um tempo em muitas coisas, dar um tempo meio eterno. Eu não sou uma pessoa que assisto séries, filmes, eu não acompanho essas coisas. Se você for na minha casa e pedir para ligar o Netflix, eu vou precisar meia hora para... Brincadeira, só um exagero. Eu não tenho familiaridade com essas coisas. Qual é a série do momento? Sei lá. Se eu encontrar um ator famoso de Hollywood ou das novelas brasileiras no aeroporto, eu não vou reconhecer. E talvez você possa me chamar de ET, e eu sou mesmo. Porque eu tive que cortar coisas da minha agenda. Eu não vou cortar família, eu não vou cortar pessoas, eu não vou cortar ministério, eu não vou cortar meu tempo com vocês. Eu preciso cortar o que não tem valor eterno. João Batista, ele foi fiel ao seu chamado. Ele precisou abrir mão de muitas coisas. Mas ele perseverou enquanto esperava. E naquele dia inesperado, esperado, mas inesperado, aconteceu uma coisa extraordinária. João teve uma visão aberta. Vamos continuar lendo o texto? Então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E ele disse: eu vi isso acontecer. E eu dou testemunho de que isso é verdade. Agora, claro que João conhecia Jesus. Eles eram primos. Ele era filho de Maria. O que ele não sabia é que o primo dele era o Messias, o Salvador do mundo. Agora, essa era uma história que Deus vinha construindo desde lá do Antigo Testamento, quando ele começou a falar através dos profetas, né? Apontando para João o Batista, apontando para o Messias, para a vinda deles. E essa história vai continuando, essa construção vai crescendo. Quando Maria e Isabel estão grávidas, tiveram aquele inesquecível encontro profético, quando elas cantam, ficam cheias com o Espírito Santo, profetizam, e a presença foi tão intensa que atingiu, que alcançou, melhor dizendo, né, o feto. E informação diz que ao ouvir a saudação de Maria, João Batista no ventre de Isabel se agitou. Eu fico imaginando o bichinho dando várias voltas ali, porque não tinha para onde ir, gente, né? Já viu Fátima dando volta aqui assim, parece um peão, né, que fica rodando? Devia ser alguma coisa assim no ventre de Jesus, de Isabel. Agora, elas sabiam que era um milagre. Uma anciã grávida e uma adolescente. Agora, elas também carregavam uma convicção de que eles seriam judeus diferenciados e enviados para o cumprimento de algo muito grandioso. Obviamente, como Deus continua fazendo com a gente, eles nunca souberam a história completa. Porque Deus vai revelando para você e para mim, e também para Maria e Isabel, passo a passo. A história foi sendo construída até ficar do jeito que a gente conhece hoje. Agora, desde quando João recebeu a tarefa de pregar o arrependimento e batizar, ele carregava essa promessa: aquele sobre o qual você vir o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Gente, João não sabia o significado dessa promessa. Vamos ser bem, hoje a gente sabe muita coisa, João não sabia. O que seria Espírito Santo? Qual a forma? Como que ele ia se manifestar? O Messias batizaria com o Espírito Santo. O que é batismo com o Espírito Santo? João só conhecia o batismo nas águas para arrependimento. Então, embora João tivesse nesse ambiente,
de não saber as coisas, porque de fato o Espírito Santo só vai ser derramado em Atos. João já não estava ali. Então, embora João tenha identificado Jesus, ele não chegou a receber o batismo com o Espírito Santo e muito menos viu o auge ou desenrolar o auge do ministério de Jesus. Ele tinha apenas uma informação: aquele sobre quem você vira o Espírito Santo descer. E João não sabia muito mais do que isso. Gente, nós também não sabemos. Nós vivemos cada dia da nossa vida pela fé. Nós não sabemos muito de muitas coisas. Então o que João fez? Ele abraçou a tarefa que era compreensível, que Deus lhe confiou, enquanto ele esperava por esse dia que apareceria esse cidadão. João continuou todos os dias pregando uma mensagem de arrependimento e batizando as pessoas que correspondiam à mensagem. Quando aquele dia chegou, foi simplesmente extraordinário. Ele teve uma visão aberta. Então, de novo, agarra essa aí para você. O que quer que Deus tenha te pedido para fazer, que Ele tenha te chamado para fazer, seja o que for, você não queira entender tudo. E nem queira saber o próximo passo se você nem conseguiu dar direito o primeiro passo. Porque Ele nunca fala tudo. É preciso começar com a palavra obediência, fidelidade, o mais cedo possível. Obediência rápida e imediata, porque a sua bênção vai chegar. A sua promessa, ela será cumprida. Diga amém. Quem não disse, não sei se vai ser. Jesus sempre falou por parte, gente, como a montagem de um grande quebra-cabeça. E João entendeu que aquela era uma parte do quebra-cabeça, ele não precisava entender tudo. E ele também não precisava de explicações de Deus, ele só precisava crer e obedecer naquilo que era mensurável, compreensível e fazer aquilo até que Deus respondesse a tal da promessa. Sabe o que é pregar uma única mensagem com um único apelo todos os dias? Gente, pelo meu temperamento eu poderia fazer isso. Luiz teria um ciricutico. Porque Luiz precisa ir a qualquer lugar em Curitiba, ele vai por um caminho que ele não conhece. Eu vou pelo mesmo caminho sempre para não errar. Né? São temperamentos. João ficou ali pregando todos os dias a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, batizando as pessoas. Agora, o mais poderoso foi o que Jesus falou a respeito daquele homem. Volta lá para Lucas 7. Sim, gente, ele era um cara esquisito até para a época dele. Ele era um cara aparentemente frágil, que se vestia estranho, com uma dieta esquisita. Eu fico pensando, se o Zacarias era um sacerdote, pensa na roupagem de Zacarias. Agora pensa na roupagem do filho adolescente dele, que ia morrer. O sacerdote comia comidas especiais. Gente, às vezes a gente não entende a linguagem dessa nova geração. As roupas esquisitas que eles usam. A fala estranha. A dieta. Primeira vez que eu fui saber o que era vegano na minha vida, eu nem sabia, minha filha foi fazer uma dieta, foi fazer um jejum vegano. Eu falei, vegano o quê? Porque eles vêm com essas coisas. Gente, faz muito tempo isso, tá? Só para ninguém ficar assustado. E aí Jesus começa a falar de João. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Um homem frágil? O que vocês foram ver lá? O que vocês esperavam ver? Um cara vestido como Zacarias? Ou como um rei? O que vocês procuravam? Procuravam um profeta?
E Jesus fala assim, gente, quem acha que profeta é grandes coisas, tira isso da sua cabeça. Eu sempre falo para o meu pessoal, profeta não passa de um menino de recado. João, vai lá buscar isso aqui para mim. É o profeta. Olha o que Jesus fala. Acaso vocês procuravam um profeta? Sim, ele é mais do que um profeta. Muito mais do que um profeta. Opa! E ele era um grande profeta. E aí Jesus termina com essa fala esquisita. Todos que nasceram de mulher, nenhum é maior do que João. No entanto, até o menor do reino de Deus é maior do que ele. Coloca de novo a sua mão, diga eu, o menor no reino. E uma pergunta para a sua... Como é que é aquela palavra bonita? Esqueci. Para você ficar pensando a respeito, para a sua reflexão. O que será que Deus fala de você nos céus? O que você faz que ninguém pode ver e você tem aqueles 5 minutos de bobeira achando que os céus também não estão vendo? Gente, está tudo sendo registrado, é filmado. Quem já viu uma batida, um acidente, um roubo, eles pegam as câmeras de segurança. Tem câmera de segurança no céu sobre você 24 horas por dia. Se engane não. Diga eu, o menor no reino de Deus. João tinha discípulos que acreditavam na mensagem dele. A Bíblia não fala muito sobre João nesse ministério, né, dele com as pessoas, mas ele tocou muita gente, batizou muita gente, marcou muita gente, tanto que ele tinha discípulos. E alguns foram pessoas que, além de aceitarem a mensagem de João, eles foram marcados para sempre com aquele testemunho. O testemunho de João foi eternizado nas Escrituras. Agora, mesmo que ele tenha tido uma morte aparentemente injusta, ele cumpriu completamente o chamado dele. Ele foi o mensageiro que preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. Gente, e agora? Coloca a mão no seu coração. Diga agora, eu sou o mensageiro dessa estação que vai preparar um povo para a volta de Jesus. Diga amém. Agora diga um amém bem alto para o céu ouvir. Ouviu? João, ele não morreu antes de cumprir a sua tarefa. Ele morreu quando ele estava pronto para partir. Sabe, gente, há uns dias atrás aí eu fui no enterro e estavam ali pouquíssimas pessoas. E aquela pessoa, né, aquela mulher, uma mulher inteligente, bonita, doce, educada, com os lindos olhos azuis, mas que carregou uma tristeza a vida inteira. Você podia ver a tristeza nos olhos dela. Eu nunca vi sorrir de verdade. Eu nunca vi uma gargalhada. Eu nunca vi feliz. Se naquela época eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria chamado para ajudar. Mas eu lembro dela com muito carinho. Sua filha fez parte do nosso grupo de jovens e por isso a gente estava lá. E eu fiquei me fazendo algumas perguntas. Por quê? Ela era uma pessoa que não faltava a nenhuma reunião. E eu fiquei me perguntando por que a igreja não foi cura para aquela doença crônica. Sabe, gente, isso não está na minha palavra, mas a gente vive num tempo de muito individualismo. Sabe a geração mimimi? Na verdade, esse mimimi é tudo sobre mim. Eu, para mim, é tudo para cá. E nós temos um grande desafio do Senhor de prestar atenção no outro, no próximo. E se aproximar com uma resposta, com um interesse genuíno por aquela pessoa. E sabe, a primeira coisa que eu fiquei na minha reflexão é que a igreja falhou.
uma igreja inteira não viu a tristeza daquela mulher. Mas estar presente não foi suficiente, né? Para que aquilo se resolvesse. Agora, uma outra coisa que eu nunca vi. E veja, talvez eu me equivoque, mas eu nunca vi. Aquela mulher servindo intensamente na igreja. Eu nunca vi sendo de fato ativa, sempre vi como assistindo. Sabe, gente, a gente vive num mundo muito mau. Não foi o mundo que Jesus planejou para a gente. Deus criou algo perfeito, mas o inimigo estragou e ele tem ferido muito a muitas pessoas. E o louco convite de Deus é que a gente viva os céus na terra no meio do caos. Essa semana eu ouvi uma frase, o INSS vai quebrar. E como é que vai ser a minha aposentadoria? E eu falei para a pessoa, olha, eu vou ser bem honesta para você. Se Jesus não for suficiente para você, quando vier a sua aposentadoria, ela não vai ser. Sabe, gente, o que Deus espera de mim e de você é que a gente vá para a fonte receber o que é direito nosso, como filhos e filhas de Deus, e do que a gente recebe dele, nós derramamos sobre os outros. Se eu era uma pessoa triste, eu preciso chamar minha atenção para as pessoas tristes e contar para elas o que mudou a minha tristeza em alegria, o meu lamento em dança. Todos os dias acontecem coisas ruins e vão acontecendo, e eu tenho dito aqui, vai piorar. A igreja, a vida no Senhor precisa ser o nosso refúgio e a nossa fonte de abastecimento, onde nós podemos ser curados e restaurados. Gente, não tem uma pessoa nesse salão que não tem um problema para resolver, que não tem um desafio para vencer. Mas enquanto nós servimos a igreja de Cristo, aqueles que Deus ama, a gente vai sendo curado, gente. A vida, eu tenho uma convicção de que a vida daquela mulher teria sido diferente se ela tivesse se derramado intensamente para o reino de Deus, porque enquanto servimos na casa, somos curados na casa. Eu ouvi o desespero de uma mulher que ela falou assim, pastora, meu marido me deixou, vivi para minha filha me deixou e agora eu sou uma mulher sozinha, o que eu faço? Eu falei, se enterra na igreja. Vai trabalhar, faz as coisas que você tem que fazer e todo o tempo livre vai servir na casa de Deus. Gente, não tem espaço para o diabo trabalhar na cabeça de uma pessoa assim. Sabe, eu carrego uma promessa que foi cumprida. Cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Eu acreditei nisso, eu me enterrei na igreja com meus 22 anos. Quando eu não estava trabalhando, eu estava na igreja, servindo. E minha família foi vindo, uma por uma, até que todos foram alcançados por Jesus. Faça da igreja, do reino de Deus, o que ela deve ser na tua vida. Seu propósito maior. Gente, o reino de Deus é de uma riqueza. Todos os seus sonhos cabem dentro do reino de Deus. Às vezes tem que ser purificado, mas cabem. Aquela menina que sonhou a vida inteira em ser uma bailarina, talvez nunca foi. Mas pode servir no ministério de dança. Servir naquilo que ela ama. E assim vai. Sabe, eu creio que João, ele morreu feliz e realizado porque ele cumpriu o chamado dele. E eu quero te dizer uma coisa, gente. Dinheiro é bom, ajuda, mas não traz felicidade. Você já deve ter descoberto isso. A casa dos sonhos pode ser um pesadelo. Hoje existe, amanhã vem um furacão que leva a sua casa.
Entende o que eu estou falando? Tudo aqui é muito passageiro. Se nós não tivermos um senso de propósito no que é eterno, e se nós não vivermos em função disso, a idade vai chegar. Você não alcançou aquilo que você tanto almejava, porque segurou tanto, escapou pelas mãos, nem aquilo, nem as coisas de Deus. E deixa eu mudar. Você será plenamente realizado se você cumprir completamente o que Deus chamou você para fazer. Diga amém. Amém. João foi um mensageiro que carregava uma palavra profética. Hoje nós somos os mensageiros, os Joões dessa estação, a estação dos últimos dias que precede a volta de Jesus. Nós somos um povo profético, nós carregamos uma palavra. E a nossa tarefa é preparar um povo para a volta de Jesus, uma igreja mais forte para a próxima geração. E Jesus disse algumas coisas importantes para João, e eu estou um pouco mais da metade da minha mensagem, eu quero falar 2 pontos com você. 2 marcas que João carregava e que nós precisamos carregar. A primeira, ser o menor no reino. Diga eu, o menor no reino de Deus. Gente, não sei se você consegue ver isso, mas Jesus sempre teve uma atração especial pelos menores. Pelos humildes, quebrantados, aqueles que foram abandonados, feridos, rejeitados, com uma vida quebrada. O pobre, o necessitado, o menor. Jesus estendeu a mão para Maria Madalena e fez isso com diversas outras pessoas. Curou, ressuscitou, libertou, fez um monte de coisa. Porque ele tinha os olhos nos menores. Ouça uma coisa interessante que eu não sei quantos de vocês sabem disso. Os meninos judeus, eles eram alfabetizados nas sinagogas desde muito cedo. E ali também eles aprendiam a lei, a palavra de Deus. E quando eles se destacavam nesses ensinos, eles continuavam os estudos para um dia ser sacerdote, mestre das leis e essas coisas todas. E o que não se destacava nos estudos, eles eram abençoados, voltavam para casa para seguir a carreira dos seus pais. E a ordem era, volte e seja, por exemplo, um pescador, mas seja o melhor pescador. Judeu não tem problema de autoestima, gente, é coisa impressionante, não interessa o que faça. Agora, por que eu estou falando isso? Em última análise, quando Jesus escolheu como alguns discípulos filhos de pescadores, Jesus estava escolhendo o menor. Aqueles que não foram aprovados pelos mestres da lei. Agora com mais confiança, quantos aqui já se sentiram menos, o menor, excluído, rejeitado, inferior? Levanta a sua mão. Em algum momento, eu já senti, posso levantar as 2 mãos e os pés também. Jesus tem um olhar para pessoas como eu e você. É por isso que a gente está aqui. A gente faz parte de um reino que acredita em nós, mesmo apesar de nós. Quando Jesus chamou os 12, ele amou, ele corrigiu, ele enviou. E depois da sua morte e ressurreição, nós vamos ver em Atos que aqueles rapazes, os menores do reino, que foram reprovados pelos mestres da lei, foram cheios com o Espírito Santo. Eles receberam aquele batismo que João profetizou e que nunca alcançou. Alcançaram aqueles rapazes. Veja, gente, parece tão cruel. Não é, mas parece. João batizou aquele que batizaria com o Espírito Santo, mas ele mesmo nunca experimentou o tal batismo. Tem coisas que você não vai receber. Dê um sorriso. Tem coisas que Deus não pode te dar. Porque nós não temos um vaso preparado para receber. Quer ver uma coisa que a gente pede muito? A presença. Gente, se Jesus vier com a presença sobre a tua vida, ele te arrebenta.
Não é à toa que você vai ler na Bíblia aquele que tem cai no chão, caiu como morto e se prostrou, e o anjo falou, levanta. E era só um anjo. O Jesus glorificado, eu não tenho nem ideia. Então, quando eu peço pela presença, eu falo, Jesus, manda na presença que eu dou conta, porque você sabe que eu sou fraquinha. Qualquer coisa de uma mínima presença, eu já estou no chão. Eu não dou conta. Aí, quando o batismo veio sobre aqueles homens, eles se tornaram apóstolos poderosos, se tornaram gigantes na fé, grandes homens de Deus que espalharam as boas novas, que chegou até a você e a mim, porque eles escolheram ser os menores. Diga eu, diga com convicção, agora diga com orgulho não, no bom sentido. Eu, o menor no reino. Lucas 22, 27, só para citar, Jesus está tomando a última ceia com os discípulos e ele diz que o maior entre vocês ocupe a posição de inferior. Quem é líder aqui? Levanta bem alta a mão. Líder de qualquer coisa, levanta a mão, bem alto. E o líder seja servo de todos. Líderes, digam amém. E Jesus viu que eles ficaram confusos. Ele fala assim, gente, quem é mais importante? Quem está sentado à mesa ou quem serve? E aí Jesus fala, pois é, eu sou o maior. E eu estou aqui servindo vocês, lavando seus pés. Jesus, mesmo sendo Jesus, escolheu essa posição inferior como menor. Lucas 9, 48 vai dizer que o menor entre vocês será o maior. Ele também disse que o reino do céu pertence às crianças. Por quê? Porque são os menores, os pequeninos. Mateus 11, 25 vai dizer, Jesus numa oração diz assim, Jesus orou da seguinte maneira, Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque o Senhor escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e revelaste aos que são como criança. Quantos estão percebendo que Jesus ama muito o menor? Quantos estão felizes de ser menores nessa manhã? Corresponde, senão o anjo não ouve a oração. E aí quando chega Atos 1, 8, eles recebem o cumprimento dessa promessa. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. Gente, de novo, João conheceu aquele que batizava com o Espírito Santo, mas a promessa que ele recebeu alcançou você e a mim. Muitos membros da nossa igreja são batizados com o Espírito Santo e falam em outras línguas. Levanta a mão se você fala em outras línguas, bem alto. Bem alto. Olha para o lado, gente. Muita gente. E você que ainda não é, vai ser. Tem como não ser? Vivendo num monte de gente que é. Então, de novo, põe a mão no teu coração. Diga eu, o menor do reino, mas cheio com o Espírito Santo. E o que é requerido de nós nessa posição, gente? 1 Pedro 5, 6. Humilhe-se sobre o grande poder de Deus e no tempo certo Ele vai te exaltar. Entrega para Ele todas as ansiedades da sua vida. Então a primeira marca, seja um menor. E você que tem sofrido por ser o menor, começa a se alegrar, porque Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. E a segunda coisa, segunda marca que você precisa carregar está dentro desse ponto. Função é superior ao título. João Batista era um judeu diferenciado. Ele não era como os religiosos da época que se interessavam por lugares especiais, por honrarias, por melhores assentos. João nunca usou os dons dele para agregar valor. Ele tinha segurança na sua identidade, ele tinha segurança em quem ele era. João tinha convicção do seu chamado e ele serviu fielmente até o fim. João foi um cara que por fora era pequeno, mas era um monstro por dentro. Ele era gigante por dentro. E esse é o nosso chamado para essa estação. A postura de João incomodou tanto, gente, que mandaram fazer perguntas para saber quem ele era. Se ele era o Cristo, se ele era Elias, se ele era um profeta. João poderia ter respondido, eu sou um profeta.
Eu sou um mensageiro do Senhor. E sendo mais bíblico, ele podia usar a lei, né? Eu sou o homem do qual as Escrituras se referem quando dizem: envio o meu mensageiro adiante de ti e ele preparará o seu caminho à sua frente. Seria totalmente bíblico. Mas sabe o que João responde? Eu sou uma voz. Ele não respondeu com um título. Ele nunca usou chamado para autopromoção. Ele nunca se engrandeceu. Ele nunca buscou uma apresentação que agregasse valor. Ele respondeu com uma função, com o que ele fazia. Sabe, gente, eu não sou contra títulos, mas eu tenho dificuldade com algumas coisas. Quando apresentam um pastor, eis aqui um grande homem de Deus, um profeta, formado nisso, PhD naquilo. Gente, a gente é só servo. No reino nivela todo mundo. Uns sabem mais, outros sabem menos. Mas se o poder de Deus não estiver aqui dentro, nem o que é menos ainda. Ele disse: eu sou uma voz, eu prego, eu profetizo. E a gente vai ver a mesma atitude em Jesus. João Batista mandou perguntar a Jesus se ele era Jesus. E o que ele responde? Ele responde com ações. Ele cura, expulsa demônios, ele faz milagres. Jesus podia ter dito: ó, para vocês, informação privilegiada. Eu sou o Messias. Fala para João porque ele vai morrer, morre feliz. Jesus falou: conta para João o que eu estou fazendo. As boas novas são pregadas. As obras do Pai são manifestas. E aí Jesus dá um espetáculo, né, gente? De função, de ação. E eu quero falar uma coisa com você com muito carinho. Senta direito nessa cadeira para não cair, porque agora eu vou te bater. Nós somos uma igreja que valoriza muito a sua vida. Nós valorizamos muito o seu tempo. O tempo que você investe, que você se dedica para as coisas de Deus. Nós valorizamos suas ofertas de amor. Nós valorizamos a sua doação de diversos recursos. Nós valorizamos desde você ceder a sua casa para as células, até a sua participação nas reuniões, nos cursos, nas coisas que a gente te oferece como igreja. Agora vem a bomba. Sorria, estou falando com amor. Mas nunca iremos enfatizar com título sobre ninguém. Nós não fazemos isso nem com os nossos pastores. Nós honramos, mas nós não bajulamos. Sabe por quê? O lugar de primeiro nessa igreja já está ocupado. Ninguém vai ocupar esse lugar. Ninguém. Repete comigo: Jesus. Ele é o dono do primeiro lugar. Dê um aplauso para ele. E sabe por quê eu estou batendo nesse ponto? Porque, gente, todos nós estamos envolvidos em uma causa nobre. Aquele que batiza com o Espírito Santo e que foi batizado por João Batista nos deixou um exemplo de nunca desprezar o menor. Ele nos ensinou a sermos os menores. Ele nos ensinou a ser servo de todos. Jesus nunca deu visibilidade ao maior, ao poderoso, e nós não vamos fazer isso também. De vez em quando a gente recebe umas figuras importantes que sentam naquele lugar ali. Especialmente na época, né? Em épocas especiais. Não vai subir aqui. Esse lugar pertence a um.
E não vai ser dado para ninguém. Coloca a mão no teu coração, diga eu, servo em serviço, o menor do reino, mas servo por amor. Eu sirvo a uma causa nobre. Gente, entenda isso. A função, o serviço é mais importante do que como as pessoas conhecem você. Às vezes eu vou ministrar fora e as pessoas falam assim, pastora, fica aqui na sala VIP, na hora da tua palavra a gente vem te chamar. Eu falo, de jeito nenhum eu vou perder o louvor, mas de forma alguma. Eu preciso adorar primeiro. Eu preciso encontrar Ele primeiro. Lembra? Tudo que você faz é registrado no reino. Então, cada coisa que você fizer, faça com alegria, faça com excelência. Porque foi isso que o João Batista fez. Foi isso que Jesus fez e é isso que nós vamos fazer. Diga eu, o menor no reino, mas cheio do Espírito Santo. Gente, menor eu já sei que você é. Agora eu quero ver você queimando por Jesus. Eu quero ver você cheio desse Espírito. E isso é uma coisa que ninguém te dá. Eu não tenho como te dar isso. Você tem uma fonte para receber. Sabe, os servos, eles são os primeiros a ver o milagre. Lembra lá das talhas de vinho? Colocou água. Quem foi o primeiro a ver o milagre? Quem foi o primeiro a tomar do milagre? Jesus, obrigada. Para terminar, Lucas 10 diz assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano, se você for cheio do Espírito Santo. Se não for, aí já não sei. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegre-se porque seus nomes estão registrados nos céus. Sabe, gente, eu acho que a ideia aqui é assim, não fique se orgulhando porque você orou e alguém foi curado e eu preciso contar para o pastor. Sabe, gente, você deve compartilhar com a gente, com o espírito certo. Se você vier esperando que vai ganhar uma estrelinha, você já recebeu o seu galardão. Seu galardão está em outro lugar. Deixe que outros falem de você. Mas, né? Capricha para falar bem. Não fique se achando porque a sua célula é gigante, porque você multiplicou muitas vezes, você não está fazendo mais do que obrigação. E os céus ainda chamam você de servo inútil. Gente, somos os menores, tudo é pela graça de Deus. Celebre o que está acontecendo, celebre o que Ele está fazendo na sua célula, celebre a experiência que você tem. Outro dia eu fui numa consulta. Quem lembra que eu tive a uveíte? Eu tive uma doença no olho esquerdo em 2018. E eu percebi que eu só voltei na médica, né, muitos anos depois. Ela falou, menina, você é aquela, se você não apareceu, porque você está bem. Eu falei, deixa eu te contar um testemunho. Gente, a mulher não me soltava. Nós somos aqueles que carregam uma mensagem. Essa semana eu estava fazendo minhas unhas. E a mulher, né, eu falo, gente. Comecei a falar. E ela falou, pois é, eu não entendo muito bem essa coisa de céu, Deus. Eu falei, eu entendo tudo, mas acabou o tempo da unha. Eu falei, semana que vem, eu conto tudo para você. Vai, escreve as suas perguntas. Nós somos mensageiros, nós precisamos aproveitar oportunidades. Mas lembra, eu quero compartilhar a minha experiência, mas lembra que tudo que a gente faz é pela graça. Se não for pela graça, não tem valor algum, não tem resultado. Sabe, gente, João morreu porque foi fiel àquilo que ele cria. Jesus morreu porque falou a verdade, eu sou o Filho de Deus. Eu não sei, eu podia falar mais meia hora, de tanto que eu estou gostando de falar isso. Eu vou pular o final ali, eu não sei o que nos espera. O que eu sei
é que nós precisamos ser mais radicais com os nossos valores, com aquilo que a gente crê. O que eu sei é que nós seremos batizados com o Espírito Santo e com fogo para essa estação que está diante de nós, para que a gente represente bem a Jesus. Nem todos aqui têm representado bem a Jesus. Eu sei que nós somos uma igreja profética, uma igreja comprometida, uma igreja que ora, uma igreja que busca a Deus, uma igreja séria. E nós somos convidados para sermos mensageiros, entregar uma palavra profética, nos dedicarmos até o fim naquilo que é mensurável. Deixa eu dar um exemplo. Você acha que você tem um chamado para ser um pastor nessa casa? Você tem que percorrer um longo caminho. Um longo caminho. De evangelizar, tocar a vida das pessoas, ser um pastor enquanto você não tem um título. O dia que você tiver muita função e muita ação e muita graça, o Senhor se encarrega disso. Se Ele não se encarregar, eu é que não vou. O reino é dele, o chamado é dele. Fica de pé comigo. Vamos nos dedicar e sermos fiéis às tarefas mensuráveis que nós recebemos do Senhor. Se hoje Ele te chamou para ser um líder de célula, mas, gente, não seja pouco, seja o melhor. Mesmo se você for o menor, melhor ainda. Mas seja o menor, cheio com o Espírito Santo. Abra as suas mãos.